Convoco o senhor secretário, o vereador Zé Luiz Nunes, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Rafael Pascucci, vereador Fernando Petiti, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto do Eleven, vereador Roberto Chagas, vereador Marcão da Academia, vereador Dr. José Cláudio, vereador Lino Bispo, vereador Zé Luiz, vereador Marcelo Garcia e vereador Milton Vieira Filho. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 21ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Zé Luiz que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 3 de maio de 2024. Rito ordinário, 10 de maio de 2024. Processo número 6922/2024. Projeto de lei número 170/2024. Autoria: vereador Juvenil Silvério. Denomina a área de lazer da rua São Tiago, no bairro Jardim São Judas Tadeu, de área de lazer Luiz Vieira da Fonseca. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6946/2024. Projeto de lei número 171/2024. Autoria: vereador Rogério da Cazem. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia da Cultura Vintage, a ser realizado anualmente no dia 3 de agosto neste município. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7016/2024. Projeto de lei número 172/2024. Autoria: vereador Fernando Petiti. Institui campanha de conscientização sobre a manobra de Heimlich no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 7070/2024. Projeto de lei número 173/2024. A autoria: vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Público Municipal a dispor sobre o incentivo ao cultivo de citronela ou crotolária como método natural de combate à dengue e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 7095/2024. Projeto de lei número 174/2024. Autoria: vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre o fornecimento de aspiradores de secreção para pacientes em atendimento médico domiciliar. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 7115/2024. Projeto de lei número 175/2024. Autoria: vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a inclusão do ensino de manobra de Heimlich no pré-natal das gestantes nas unidades de saúde básica e rede pública hospitalar no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número
2024, projeto de lei complementar número 8/2024, autoria vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, às pessoas com deficiência ou seus responsáveis legais no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 7228/2024, projeto de lei número 177/2024, a autoria, vereador Dr. José Cláudio. Altera-se a lei número 8.725, de 4 de junho de 2012, que institui e inclui o dia do Krav Maga no calendário oficial de eventos do município de São José dos Campos. Institui-se para inclusão no calendário oficial de eventos da cidade de São José dos Campos o dia 30 de novembro como a data de introdução desta modalidade de defesa pessoal do Exército de Israel, bem como o dia 19 de maio de 2012, data da criação da Federação Paulista de Krav Maga CAPAP. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7247/2024, projeto de lei número 178/2024. Autoria, vereador Fernando Petiti. Cria o selo Condomínio Amigo dos Animais no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 7248/2024. Projeto de lei número 179/2024, autoria, Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de serviço de inspeção para os produtos de origem animal e dá outras providências. O rito é urgente. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 7255/2024, projeto de lei número 180/2024, autoria, vereador Rogério da Cazem, denomina a Rua 3, localizada no loteamento 7 Jardim, São José dos Campos, de Rua Mariana dos Santos Vieira. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7272/2024, projeto de lei número 183/2024, autoria vereador Zé Luiz, denomina a viela localizada entre a Rua Pedra do Capim Azul e Rua Pico da Neblina, ao lado do número 176, Jardim Altos de Santana, de Viela, Ana Clara Aparecida Gonçalves. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7273/2024, projeto de lei número 184/2024, autoria, vereador Zé Luiz, denomina a viela localizada entre a Rua Pico de Cristal e Rua Pico da Neblina, ao lado do número 118, Jardim Altos de Santana, de Viela Luiz Carlos Costa. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7274/2024, projeto de lei número 185/2024, autoria vereador Zé Luiz. Denomina a viela localizada entre a Rua Pico de Cristal e Rua Monte Roraima, ao lado do número 184, Jardim Altos de Santana, de Viela José Carlos Teodoro. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7275/2024, projeto de lei número 186/2024, autoria vereador Zé Luiz.
denomina a viela localizada entre a Avenida Altos do Rio Doce e a Rua Monte Roraima, ao lado do número 233, Jardim Altos de Santana D. Viela Constantino Silvério da Silva. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7276/2024, projeto de lei número 187/2024, autoria vereador Zé Luiz, denomina a travessa localizada entre a rua Alfredo Koslop e a rua Geraldo Ferreira de Tavares, ao lado do número 380, Bosque dos Eucaliptos, de travessa Rui de Andrade Sandim. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7281/2024, projeto de lei número 188/2024, a autoria vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento das empresas que descartem lixo de forma irregular no município de São José dos Campos e dá outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 7282/2024, projeto de lei número 189/2024. Autoria vereador Rogério da Cazem. Denomina a Rua 2, localizada no loteamento 7 Jardim, São José dos Campos, de Rua Presbítero José de Paiva Batista. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7283/2024, projeto de lei número 190/2024, autoria vereador Marcão da Academia, denomina a viela ao lado do número 121 da rua Aurora de Paula Ribeiro, no loteamento Jardim Torrão de Ouro, como viela Ubaldo Braz Torres. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7284/2024, projeto de lei 191/2024, autoria vereador Rogério da Cazem, denomina a Rua 8, localizada no loteamento 7 Jardim, São José dos Campos, de Rua Diaconisa Benedita Evangelista Batista. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7292/2024, projeto de lei número 194/2024, autoria vereador Juvenil Silvério, denomina a Rua 13, localizada no loteamento 7 Jardim, São José dos Campos, de Rua Leonardo Vicente Couto. Rito ordinário, Comissão de Justiça. São estes os novos processos, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook, do YouTube, aos funcionários da casa. Solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 12501/2021, processo 5148/2023, processo 11126/2023, processo 13860/2023, processo 16808/2023, processo 16989/2023 e processo 445/2024. Solicito inclusão para a leitura, senhor presidente, processo 7298/2024, processo 7301/2024, processo 7302/2024, processo 7304/2024, processo 7308/2024, processo 7316/2024,
Processo 7321/2024, processo 7343/2024, processo 7357/2024, processo 7369/2024, processo 7370/2024, processo 7375/2024, processo 7389/2024, processo 7390/2024. E, senhor presidente, solicita a supressão da sessão de ordem do dia da próxima quinta-feira, dia 2 de maio. Agradeço. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também quero solicitar a inversão da ordem de votação dos processos em rito ordinário, para que possamos votar primeiramente o seguinte processo: 2542/2024, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. A homenagem e a família do homenageado estará presente aqui. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Boa tarde. Está aberto o microfone. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, no início da semana foi reaberto o Hospital de Retaguarda, de extrema importância para a nossa comunidade. Chegou ao nosso gabinete uma solicitação de um senhor de 79 anos de idade que está na UPA do Alto da Ponte, aguardando uma transferência já há alguns dias. Eu quero aqui pedir para a Prefeitura de São José dos Campos, a Secretaria de Saúde, que ela possa se atentar agora referente à logística, para que a gente possa atender de fato essa população que está na UPA aguardando uma transferência. Eu estive no Hospital de Retaguarda, a informação que nós temos é que apenas 20 leitos estão sendo utilizados e que, na verdade, não é o Hospital de Retaguarda quem faz essa logística, e sim o Hospital Municipal. Vamos deixar registrado, ainda não foi feita essa transferência, é apenas um caso que me chegou, mas nós vamos observar quantas demandas ainda estão reprimidas, mesmo com o Hospital de Retaguarda reaberto. Informo os senhores vereadores que o processo de número 4117/2024 foi retirado pelo seu autor e não será, portanto, votado. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Rafael Pascucci, ao processo de número 263/2023, projeto de lei número 11/2023, autoria do vereador Rafael Pascucci. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. A tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 2, autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo número 5519/2023, projeto de lei número 200/2023, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, autoria do vereador Robertinho da Padaria e Roberto do Eleven, ao processo número 3888/2024.
número 3188/2024, projeto de lei número 85/2024, autoria do vereador Robertinho da Padaria e Roberto do Eleven. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário Zé Luiz que faça a leitura dos novos proposituras. 14 inclusões? Substitutivo número 1, de autoria do vereador Rafael Pascucci, ao processo número 263/2023. Projeto de lei número 11/2023, autoria vereador Rafael Pascucci. Dispõe sobre a criação de escola de bicicross race BMX no município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Esportes. Substitutivo número 2, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo número 5519/2023. Projeto de lei número 200/2023. A autoria, vereador Júnior da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça e Economia. Substitutivo número 1, de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria, Roberto do Eleven, ao processo número 3188/2024. Projeto de lei número 85/2024. Autoria, vereadores Robertinho da Padaria e Roberto do Eleven. Altera a Lei 9.913, de 7 de maio de 2019, que dispõe sobre a apreensão e destinação de animais de médio e grande porte, considerados de produção ou de interesse econômico, que se encontram em estado de soltura ou situação de maus tratos no município e dá outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 7298/2024, projeto de lei número 195/2024, autoria, vereador Marcelo Garcia. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a conceder isenção do imposto predial e territorial urbano a partir da data de comprovação do registro civil dos atos da constituição dos templos de qualquer culto e para os que funcionem em imóveis cedidos ou alugados. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 7301/2024. Projeto de lei número 196/2024. Autoria, vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua 15, do loteamento 7 Jardim, São José dos Campos, de Rua Pedro Benedito da Silva. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7302/2024. Projeto de lei número 197/2024. Autoria, vereador Roberto do Eleven. Denomina Avenida 1, do loteamento 7 Jardim, São José dos Campos, de Avenida Eugênio Francisco de Moraes. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7304/2024. Projeto de lei número 198/2024. Autoria, vereador Roberto do Eleven.
denomina a Rua 16 do loteamento 7 Jardim São José dos Campos. D, Rua Leda Maria dos Santos. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7308/2024, projeto de lei número 199/2024. A autoria, vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 14, localizada no loteamento 7 Jardim São José dos Campos. De Rua Carlos Augusto Arantes, Carlito. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7316/2024. Projeto de lei número 200/2024. A autoria, vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua 7 do loteamento 7 Jardim São José dos Campos. D, Rua José Soares dos Santos. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7321/2024. Projeto de lei número 201/2024. A autoria, vereador Robertinho da Padaria. Dispõe sobre a instalação de casinhas de comedouro para pet comunitário no município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Saúde. Processo número 7343/2024. Projeto de lei número 202/2024. Autoria, vereador Zé Luiz. Denomina a travessa localizada entre a Avenida Cidade Jardim e a Rua Alfredo Coslop, ao lado do número 262, Bosque dos Eucaliptos, de Travessa Osias do Couto. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7357/2024, projeto de lei número 203/2024, autoria, vereador Fabião Zagueiro. Denomina a Rua 11, localizada no loteamento 7 Jardim, no município de São José dos Campos. De Rua João Alves. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7369/2024, projeto de lei número 204/2024, autoria, vereador Tomás Henrique. Autoriza o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e dá outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Planejamento Urbano e Promoção Social. Processo número 7370/2024. Projeto de lei complementar número 10/2024. Autoria, vereadora Amélia Naomi. Altera a lei complementar número 573 de 2015 para prever isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e da taxa de coleta de lixo para os imóveis situados em loteamentos, objeto de regularização fundiária urbana e de interesse social, REURB-CS, pelo prazo de 5 anos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 7375/2024, projeto de decreto legislativo número 29/2024, autoria, vereador Fernando Petiti. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Rui Luiz Barbosa. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7389/2024, projeto de lei número 205/2024, autoria, vereador Roberto do Eleven. Denomina a Avenida 2 do loteamento 7 Jardim São José dos Campos de Avenida José Ailton Duque. O rito é ordinário, Comissão de Justiça.
Processo número 7390/2024. Projeto de lei complementar número 11/2024. Autoria: vereador Tomás Henrique. Regulamenta no âmbito do município de São José dos Campos os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. São esses os processos, senhor presidente. Em discussão, o processo de número 2542/2024, projeto de lei número 71/2024, autoria do vereador Fabão Zagueiro. Inscrito para falar no processo, o vereador Fabão Zagueiro. Aqui, né? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, aos familiares aqui do nosso grande irmão, o Jorge, né? Está presente aqui a Rosa, a Cláudia, a sobrinha Isabel. Uma simples homenagem que vamos contar aqui sobre o nosso grande irmão, né? Jorge Fernando Rosa, nascido em 10/10/1979, na Santa Casa de Misericórdia, em São José dos Campos. Desde o nascimento, vivia no bairro do Banhado até seus 19 anos de idade. Depois se mudou com seus pais para o bairro Campo dos Alemães, onde viveu até seus 41 anos de idade. Sendo filho da dona Teresa Cabral Rosa e do senhor José Márcio Rosa. Jorge teve 10 irmãos, né? Estudou na escola Olímpio Catão, em São José dos Campos, né? Trabalhou com seus pais de ajudante de pedreiro e mais tarde começou a trabalhar na Urbã, onde a gente sempre se encontrava aí nas vielas, nos trabalhos aí nas quadras. O Jorge era uma pessoa alegre, né? Super feliz, um grande parceiro, né? Sendo seu primeiro emprego registrado, onde trabalhou até dia 18 de agosto de 2022. Gostava de estudar e tinha o sonho de terminar a faculdade de gestão urbana. Não gostava de confusão, nem de ver pessoas tristes, e sempre foi uma pessoa alegre. Sempre procurando ajudar o próximo, gostava de conversar e pescar junto com seus amigos de trabalho. Era muito dedicado com seu ofício, além de ser muito unido com seus irmãos, né? Tanto que a gente já conversou um pouco, até hoje a família sente muita saudade do Jorge. Faleceu em 18 de agosto de 2022, né? Deixando imensa saudade a familiares e amigos. Diante do exposto, peço aos nobres pares que vote por unanimidade essa homenagem simples ao nosso grande amigo Jorge Fernando Rosa. É isso aí, meu presidente. Em votação, o processo. Informa, senhores vereadores, que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto ao contrário, o processo está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Fabão Zagueiro. Obrigado aos pares aí por essa votação unânime. É uma simples homenagem para a família. O Jorge, né, nos deixa muita saudade e foi um guerreiro aí na Urbã, né? Sempre a gente se falava, conversava, dava risada. Então é uma homenagem que fica agora eternizada na nossa cidade. Tá bom? Obrigado, Jorge. Com Deus. Em discussão, o processo de número 8917/2021, projeto de lei de número 426/2021, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Inscrito para falar no processo, o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Roberto. Bom, presidente, mais ou menos em 2009,
eu comecei a acompanhar um drama de câncer dentro da minha família, dentro da minha casa. Meu irmão Clovinho teve leucemia, tratou da leucemia no Hospital Pio XII, ficou bem, graças a Deus. Depois, apareceu esse câncer na próstata. E por 13 anos ele lutou com essa doença. E vocês acompanharam aqui, vocês vereadores, servidores e amigos, toda a luta do meu irmão com o câncer. E como que foi o fim do meu irmão, que mal conseguia andar, preso numa cadeira de rodas. E quando foi chegando o fim do meu irmão, eu pensei, poxa, para que não ter um projeto de lei que a gente pode priorizar o atendimento de pacientes oncológicos? Em filas de banco, em filas de atendimento em serviço público. Eu estava conversando com o Juninho ali agora, e existe uma lei 14.624/2023, que é do cordão de girassol, de doenças ocultas, e que ela inclui a fibromialgia. E ela fala em um determinado ponto de doenças oncológicas, mas não determina. E a gente acredita que esse projeto aqui na cidade poderia ser uma vanguarda aí para a gente dar uma inclusão a mais para os pacientes oncológicos. Eu posso até ter incorrido em algum erro, de repente se existe realmente essa lei federal, mas a gente fez de boa vontade por ter trabalhado por quase 5 anos no Hospital Pio XII com câncer e acompanhando os pacientes oncológicos. De repente a gente tem essa lei diferencial aqui em São José dos Campos. Então, aqueles colegas que puderem dar um voto favorável, eu agradeço. Os que não puderem, que entender que essa lei também já existe, não tem problema. A intenção foi boa, pelo menos a gente tentou fazer uma coisa um pouco diferente. Obrigado, presidente Roberto. Obrigado a todos. Próximo vereador inscrito para falar no processo, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero me manifestar em relação a esse processo e dizer que não tenha dúvida que, em termos de mérito, o processo ele é extremamente importante. Mas vale justificar para quem nos assiste, porque senão vai de novo o vereador nas redes sociais e falar que votamos contra um projeto de benefício para o povo. Então é bom a gente justificar e argumentar a razão do nosso voto. Primeiro que os pacientes oncológicos, eles já têm a prioridade nos atendimentos. Essa é a primeira razão. Portanto, é uma determinação, uma resolução, uma orientação, tanto a nível federal quanto a nível estadual, que já se haja essa diferenciação positiva que traz para o seio do atendimento esse acolhimento a esses pacientes que precisam sim do nosso apoio. Portanto, é uma lei inócua, é uma lei que não tem nenhuma procedência real de aplicação, por conta do que já existe preconizado e do que já existe determinado pelos órgãos federal e estadual, e aqui também no município, que é o atendimento ao paciente oncológico. Portanto, não é uma lei que vá, de fato, representar algo inovador e que vá trazer grandes, ou, sei lá, qualquer ganho a esses pacientes, porque já é preconizado a urgência, a emergência e a forma prioritária de atendimento aos pacientes oncológicos no nosso município. Eu queria ressaltar também aqui o trabalho belíssimo que é feito pelo Hospital Pio XII. O colega vereador citou aqui, e ele tem razão, um trabalho muito bem feito. Os profissionais de saúde que trabalham naquela unidade hospitalar, sem dúvida,
tem um trabalho de dedicação muito forte e que merece de todos nós aqui o aplauso e a alegria de ter em São José dos Campos um hospital tão bom como o Pio XII no seu atendimento. Mas vale ressaltar que essa lei ela é inócua, ela não tem nenhuma relevância, portanto, já existe no município o tratamento, já existe no município a prioridade e essas pessoas, sim, estão sendo atendidas de forma prioritária no nosso município há muito tempo já. Em votação, o processo. Caminhamento de votação, o líder do PSDB, vereador Dr. Zé Cláudio. Vossa Excelência só pode justificar o voto depois, vereador Dulce Rita. Presidente, eu acho que o vereador não escutou eu falar, né? Ou ele gosta de pegar no meu pé realmente. Ainda eu falei muito bem ali que, em primeiro lugar, eu não vou em rede social perder meu tempo com quem não merece. Segundo lugar, eu não vou envolver em rede social, só estou falando da doença do meu irmão aqui. E que quando eu escrevi esse projeto, eu estava com meu irmão morrendo. E todo mundo que acompanhou. Então eu não vou fazer essa palhaçada que esse palhaço falou. Segundo lugar, existe uma lei federal que determina realmente 60 dias de atendimento quando se faz o diagnóstico. Para falar para esse mal informado, que eu fui diretor do hospital, eu conheço muito bem a lei. E o Juninho, de uma maneira muito educada, veio falar para mim, Zé, a lei 14.624, ela existe. Aí eu até falei, olha, eu posso até ter errado, mas eu errei de coração. E eu não vou perder tempo em rede social para falar de um palhaço desse que não respeita o sentimento das pessoas. Muito obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. 8 votos favoráveis, o processo está rejeitado. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, a vereadora Dulce Rita. Eu lastimo muito que, mais uma vez, esse projeto tenha sido rejeitado, porque eu acho que quem falou aí, o defensor, o Arauto, lá do 7º andar, acho que ele não está sabendo direito o que está acontecendo aqui na cidade. Está acostumado só a despachar e ter notícias através das redes sociais e do 7º andar, então ele tem que descer para a cidade para ver o que está acontecendo. Primeiro que tem muitos pacientes, mesmo semana passada mesmo eu recebi um paciente que estava pedindo desesperadamente de um moço com um tumor nos rins, com muita dor, que fazia 2 semanas que estava no hospital esperando vaga para ir para o Pio XII. Temos recebido em muitos casos de pessoas que estão dentro das UPAs precisando para o hospital municipal. Então, nas UPAs, 24 horas, quer dizer que está preconizado que as UPAs podem fazer internação até 24 horas. E agora, esse 24 horas está passando para 5, 6 dias, porque não está sendo respeitado, porque não tem vaga no hospital. Tem vagas, milhões de pacientes que estão dentro do hospital municipal esperando cateterismo. Não sei quantos pacientes vereador, que estão esperando vaga para ir para o Pio XII, para fazer tratamento de câncer. Então, está tudo muito bonito, viu, o Arauto do 7º andar. Está tudo muito lindo, mas visto lá de cima, vem aqui para baixo, vai lá na porta do hospital para o senhor ver se essa verdade não muda. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, a vereadora Juliana Fraga. Bom, senhor presidente, se existe já uma lei, né, e se essa lei que o vereador apresentou é inócua, então o problema é exatamente a prefeitura que não cumpre a lei. Porque a gente recebe no nosso gabinete pessoas que estão esperando meses por um diagnóstico, meses para começar um tratamento, sendo que deveria sim ser prioridade, porque quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento deve acontecer para ter uma chance de vida, de qualidade de vida. E isso, infelizmente, não está acontecendo na cidade de São José dos Campos. Então, se existe uma lei maior, então o problema é a prefeitura, Secretaria de Saúde, que não está cumprindo essa lei. E aí seria interessante, sim, passar essa lei do vereador para reforçar a necessidade da prioridade para esses pacientes que correm contra o tempo em relação ao diagnóstico precoce e em relação a um tratamento mais rápido. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, o vereador Walter Resch. Senhor presidente, União Brasil, como sempre,
defensor de causas como essa, votou a favor do projeto do vereador Zé Cláudio. Até porque, senhor presidente, talvez, né, os vereadores da base do prefeito nunca tenham havido um problema na família. Então, ficar na fila, não ficar na fila, para eles é a mesma coisa. Mas é muito grave, senhor presidente, porque uma pessoa que é portador, né, de câncer, né, ela tem que ser prioridade. Então, se existe uma lei federal, que seja cumprido aqui na cidade. Então, eu tive recentemente lá na Unimed, fazer o exame, né? Eu vi a agonia que é, principalmente essas pessoas ali na fila de espera, isso num particular, hein? Então, e o projeto, o vereador Zé Cláudio atende não só o particular, como também o público. Então, vereador Zé Cláudio, parabéns pelo projeto, mas infelizmente a base do governo parece que é insensível a essas coisas, entendeu? Vota contrário a um projeto de um alcance monstruoso na questão da pessoa com câncer. Justificativa de votação, vereador Juvenil Silvério, por tempo de 1 minuto, vereador. Senhor presidente, apenas para justificar o meu voto, eu tenho consciência do que eu fiz, de que eu faço. Projeto dessa natureza, sem dúvida, é projeto para engambelar as pessoas. Agora, eu desafio a trazer uma pessoa que ficou mais do que o tempo necessário preconizado pela lei à espera do atendimento. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, o vereador Fernando Petiti. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Meu voto foi favorável, claro. E aqui, historicamente, né, a gente tem vereadores de longa data aqui na Câmara Municipal, não preciso citar nomes. Historicamente, a gente já aprovou diversos projetos que existem em leis federais. Porque já pensou a prefeitura conseguir cumprir todas as leis federais? É humanamente impossível, não consegue. Então, a gente traz essa realidade para o município para que órgãos públicos, privados, comecem a colocar em prática. Pô, trazer alguém aqui, né, que ficou o maior tempo na espera, vai ser fácil, né? Mas se a gente começar a ter que trazer as pessoas aqui para mostrar que não, a lei federal não é cumprida, não é esse nosso trabalho, né? Enfim, a gente tem que saber o que a população necessita, e realmente, né, a população vem, nos pede. O Dr. Zé Cláudio passou por essa realidade há pouco tempo na família dele, ele conseguiu transformar isso em projeto de lei, que eu volto a dizer, se a gente não traz alguns assuntos que já estão em nível federal para São José dos Campos, o órgão público e até o privado não vai respeitar, não vai começar a praticar. Infelizmente não passou, mas isso já é uma conduta normal da casa, obedecendo ordens que não deveria chegar aqui na Câmara Municipal. Justificativa de votação, vereador Dr. José Cláudio, por tempo de 1 minuto, vereador. Presidente, eu queria sua autorização, que eu vou começar a convocar todos os portadores de câncer nessa cidade, que esperam em fila para vir nessa Câmara conversar com nós. Todos nós, não vou citar o nome, só vou fazer uma convocação para quem aguardou vir aqui, ficar sentado aí nas cadeiras. E engambelar, falar que eu quero engambelar alguém usando a doença do meu irmão, esse cara está de brincadeira, isso é uma falta de respeito. Ele deveria se desculpar. Quando a gente teve outras pessoas aqui nessa casa, perderam uma família, a gente respeitou, entendeu? Então, eu não quero engambelar ninguém, não preciso disso. Eu nunca precisei disso. O meu emprego não é ser vereador, meu emprego é ser médico, sentar no meu consultório e atender e dar meus plantões. Eu faço política porque eu gosto. Não preciso disso. Diferente de tem pessoas aí que o ano que vem vão estar desempregadas. Mas eu não, se eu não me reeleger, vou para o meu consultório trabalhar, não quero engambelar ninguém, não. Nunca engambelei ninguém, não. Em discussão, o processo de número 10.980/2021, projeto de lei número 517/2021, autoria da vereadora Dulce Rita. Em votação, o processo. Informa os senhores vereadores que o processo possui um substitutivo e que a emenda número 1 ao projeto foi retirada pela autora.
Em votação, substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o substitutivo está rejeitado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o processo está rejeitado. Justificativa de votação, vereadora Dulce Rita, pelo tempo de 1 minuto. Mais uma vez aqui lastima a votação dos meus pares. De alguns dos meus pares, tem uns pares aqui que são muito conscientes e outros muito irresponsáveis. Isso daqui era para dar uma prioridade para o atendimento fonoaudiólogo. Tem muita criança aí na fila, não só de autista, de TEA, mas de um monte de outras deficiências, que infelizmente a prefeitura não contrata os fonoaudiólogos suficiente, então a fila é imensa. E por ignorância, eu acredito que seja por ignorância, que não sabe o dano que isso pode causar na vida de uma criança, do futuro dessa criança, a falta de atenção nesse primeiro ano de vida para corrigir a fala. Então eu lastimo muito, fico assim estarrecida por tanto falta de conhecimento, porque é muito importante as crianças serem encaminhadas no primeiro ano de vida para o fonoaudiólogo, para começar a pegar a autonomia da sua vida, conseguir se comunicar, pegar confiança, autoestima. Qualquer livrinho aí, qualquer beabá aí fala da importância do fonoaudiólogo, fala da importância da fala, fala da importância de cuidar dessas crianças, mas infelizmente essa literatura não chegou lá no 7º andar, nem o arauto aqui do 7º andar levou lá. Acho que o livro pesa muito para ele. Justificativa de votação, pelo tempo de 1 minuto, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, votar contra esse projeto é realmente não olhar para as crianças, não olhar para a aprendizagem, é vir aqui falar de uma educação 5.0, mas não olhar de fato para quem está na escola. É falar da educação geral com computador, com tecnologia, que muitas vezes não funciona, o Wi-Fi não funciona nas escolas, que a gente está recebendo várias reclamações, mas quem que é para a educação? São as crianças, são os adolescentes. E a fono é primordial para uma criança aprender, para uma criança se desenvolver. E o que é pior, aqui em São José, o número de fonoaudióloga é baixíssimo, baixíssimo. Um dia desses vieram aqui, acho que 6, faltou 8. Acho que na rede inteira, se tiver 10, é muito. Então, assim, isso não é olhar para a população, não é olhar para as crianças, não é olhar para quem realmente precisa desse profissional. Então, não adianta falar de uma educação, não adianta falar que se preocupa com as pessoas, porque, de fato, não se preocupa. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, vereador doutor Zé Cláudio. Mais uma vez, senhor presidente, essa Câmara passa vergonha na nossa cidade por não dar validade num projeto para dar prioridade no atendimento fonoaudiólogo de pessoas com deficiência de influência da fala. Isso realmente é um projeto bom, parabéns a Dulce pela propositura, mas tudo agora vira engambelação, vira momento político. Aquela imagem que nós mostramos aqui daquela mulher naquela passarela é momento político. 15 pessoas que o jornal O Vale está dando faleceram de dengue na nossa cidade. Se nós formos falar, nós estaremos explorando o momento político. Quando vai ser momento político? Nós aqui, nós somos responsáveis por essa cidade. Nós somos em 21 vereadores responsáveis pela vida e pela saúde das pessoas. Quem não vota num projeto desse é porque realmente não entende nada de deficiência de fala e como fazer o tratamento. Queria registrar a presença do sempre vereador Zé Dimas. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo, Zé Dimas. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, o vereador Fernando Petiti. Presidente, volto aos microfones aqui. É uma pena que não passou, mas para passar um projeto desse, lá em cima vai ter que estruturar, né? Precisamos de mais fono, né? Como a vereadora Juliana falou, temos poucos profissionais. É toda uma estrutura
que a gente não vê vontade da administração pública em construir, né, vereador Walter Reich? A gente vê que a inclusão não é o forte dessa administração. O doutor Zé Cláudio lembrou algo que eu já ia falar. Passamos o vídeo, né, que não foi nenhuma produção daqui, de nenhum vereador, foi ao vivo na Vanguarda. Foi ao vivo na Vanguarda. Uma mulher que estava esperando mais de um ano para ser atendida, foi chamada agora, mas agora acho que vai começar uma confusão, né? Muitas mães estão reclamando, porque as mães estavam antes dela para ser chamada na fila e está perguntando, ué, passou na minha frente? Vamos ter que fazer mais vídeos, né? Vanguarda, Band, e aí mostrar a realidade de São José dos Campos. Não adianta a gente falar aqui, não adianta fazer projetos e também não adianta fazer ofício. É uma pena. Justificativo de votação, vereador Walter Reich. Senhor presidente, eu estou ficando com vergonha da nossa casa. Vergonha porque esse projeto da vereadora Dulce Rita, inclusive Dulce, né? Meus parabéns pela iniciativa. Agora, ser rejeitado, um projeto tão importante como esse, eu fico realmente preocupado. Para fazer da nossa casa, né, capacho do prefeito. Então, isso é muito grave, porque nós estamos vivendo uma fase aqui na nossa cidade que o prefeito está preocupado em fazer asfalto bom em cima de asfalto bom, fazer linha verde que não funciona, fazer ponte estaiada que não funciona, mas cuidar das pessoas ficou ao léu. Não tem mais esse olhar. Então, cadê os profissionais da prefeitura para cuidar das pessoas? O fono é uma necessidade para a nossa cidade. Agora, os vereadores que dão guarida a esse tipo de comportamento do prefeito realmente é lamentável. Com a palavra, o vereador Rogério da Acazem. Questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria também de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Jussiara Martins Vieira, cuja partida ocorreu ontem. Também um minuto de silêncio pelo falecimento da nossa querida irmã em Cristo, a irmã Alcina Isabel Souza de Melo, membro da Adebrais do bairro Jardim Colonial. E também pela partida da senhora Tereza de Moura Celestino Jocadar. Ela é mãe do advogado Cristiano Jocadar, conselheiro estadual da OAB. Deixo aqui os meus sentimentos a todos os familiares. E um versículo que se encontra em Salmos 46, verso 1, e diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, também queria pedir um minuto de silêncio a esse grande profissional da arquitetura do nosso município, o professor Minoro, maravilhosa, em uma simpatia de pessoa, sempre muito parceiro, me ajudou bastante em muitos projetos que a gente desenvolvia juntos. Então, Minoro, a saudade fica e você está hoje nos braços de Deus. Está aí o convite a quem puder participar, reverenciar e dar o último adeus ao nosso amigo Minoro Takatori. Em discussão, o processo de número 2535/2024, projeto de lei número 70/2024, autoria do vereador Fabião Zagueiro. Em votação, o processo. Informo os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora um minuto de silêncio pelo passamento de Jussiara Martins Vieira, Tereza de Moura Celestino Jucadar e Minoro Takatori,
a pedido do vereador Rogério da Cacém e Juvenil Silvério. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.